Agora, vamos ver aqui uma outra maneira da gente identificar se as frações são equivalentes, tá? Vamos supor aqui que eu tenha essas duas frações aqui, 2/3 e 8/12, tá? Deixa eu mudar essa caneta aqui. Eu tenho aqui 2/3 e 8/12. Uma maneira da gente ver rapidinho se elas são equivalentes é o seguinte, eu multiplico os extremos, olha. Eu pego 2 e multiplico pelo 12, dá quanto? 24. Eu pego esse outro extremo aqui e multiplico aqui também, 3 vezes 8, 24. Se forem iguais, as frações são equivalentes. Então, da onde que a gente viu aqui? Que 2/3 é equivalente a 8/12, tá? Então, quando são equivalentes, outra coisa que a gente pode ver aqui, que a gente usa esse símbolo aqui, é um tio, quando a gente mostra que duas frações são equivalentes, tá bom? Vamos lá. Simplificação de fração. Como é que a gente faz simplificação de fração? A gente divide o máximo possível o numerador e denominador, sempre pelos fatores, né, em comum. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode fatorar esse 24? A gente já olhou numa outra aula. O 24, na verdade, é o quê? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é 8 vezes 3, 24. O que é o 36? O 36 é o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é 4 vezes 9, 36. A gente divide aqui, ó, 2 por 2, 2 por 2, 3 por 3, e a gente chega à fração de 2/3, tá? Então, quando a gente simplifica uma fração e tornando ela irredutível, a gente, na verdade, está cortando os fatores em comuns, tá? Mas, assim, a gente vai sempre precisar fazer isso? Não. Com o tempo, a gente vai olhar isso aqui e vai pensar assim, poxa, 24 é múltiplo de 12. O 36 também é múltiplo de 12. O que eu faria aqui logo de uma vez? Vamos dividir isso aqui por 12. Dividir isso aqui por 12 já vai dar de cara o quê? 2/3, tá bom? Então, quando a gente não lembra um múltiplo comum deles, o que a gente faz? A gente fatora, tá? Eu fatorei aqui, mas nem sempre a gente vai precisar ficar fazendo isso toda hora, tá bom? Agora, vamos chegar à parte aqui de comparar as frações. Olha, se as frações tiverem numeradores iguais, o que a gente vai ver? Que se ela tiver numerador igual, a menor fração é aquela que tem maior denominador, tá bom? Então, se os numeradores forem iguais, a menor é aquela de maior denominador. Como assim? Vou representar aqui, por exemplo, ó, vou representar essa aqui, ó, 5/16 nesse retângulo aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui. Aqui vai ser o nosso 5/16. Se eu tenho 16, tem que dividir isso aqui em 16 partes, tá? Então, eu vou dividir aqui em 16 partes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E eu vou pintar quantas? 5 partes, porque são 5 quadradinhos tomados. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Agora, eu vou representar aqui no outro retângulo os 5/8. Então, eu vou dividir esse retângulo aqui em 8 partes. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu vou pintar o quê? 5 partes também, só que agora de 8 divisões. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha o que a gente viu aqui, que quando os numeradores são iguais, a menor fração é a de maior denominador. Olha só, esse pedacinho pintado aqui
é menor do que esse pedacinho pintado aqui. Então, quando os numeradores são iguais, a menor fração é o de maior denominador, tá bom? Agora, se os denominadores forem iguais, aí, ó, a menor é a de menor numerador, tá bom? Vamos dar esse exemplo aqui também. Deixa eu pintar aqui, não fechei esse retângulo, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou representar aqui o 4/16 e aqui eu vou representar o 3/16. Como os dois têm denominadores 16, eu vou dividir ambos os retângulos em 16 partes, tá? O primeiro retângulo, eu vou pintar em quantas partes? Vou pintar 4 partes. 1, 2, 3, 4. E o outro eu vou pintar 3 partes. 1, 2, 3. Então, o que a gente viu? Que quando os denominadores são iguais, a menor fração é aquela que tiver o menor numerador, tá bom? Então, vamos lá. Agora, se eu tiver numeradores e denominadores diferentes, aí eu só consigo analisar, comparar, se eu reduzir ao mesmo denominador. Então, a gente precisa botar essas duas frações com o mesmo denominador. E como é que a gente faz isso? Agora, a gente vai utilizar o que a gente aprendeu na outra aula, que é o MMC. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o MMC entre 8 e 6? Qual o primeiro fator primo? 2, que divide eles dois aqui. 2 de novo, porque o 4 ainda divide 2. 2 de novo, porque ainda divide 2 aqui. E agora 3, tá? Então, o MMC aqui, ó, é 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 8 vezes 3, que é igual a 24. Aí, como é que eu faço agora? Eu pego esse 24 aqui e divido por cada um dos denominadores. Como é que eu faço aqui? Ó, 8, né? 24 dividido por 8 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resposta aqui, esse resultado, e multiplicar com o numerador, com cada numerador. Então, agora, eu tenho que frações? Eu tenho 21, que 3 vezes 7 é igual a 21. 24, porque é o MMC que eu achei aqui. E vou comparar com que fração? 4 vezes 5, 20. E o denominador é 24. Agora que eles têm denominadores iguais, eu consigo comparar essas duas frações. Então, o que a gente viu lá atrás? Que com denominadores iguais, a menor fração é a que tem menor numerador. Tá bom? Então, vamos agora para operação com frações. Para a gente poder fazer operação com frações, adição ou subtração com o mesmo denominador, a gente vai fazer a conta como se fossem números normais, com a diferença que a gente vai repetir o denominador. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, mesmos denominadores. Então, a gente pode fazer essa conta aqui direto. A gente repete o denominador e faz a conta com os numeradores. Ó, 4 mais 1 dá o quê? 5. E aqui eu tenho 8 menos 1, que é o quê? 7, tá? Agora, se eu tiver adição ou subtração com denominadores distintos, eu preciso fazer o MMC, tá? Para poder chegar ao mesmo denominador. E como é que eu faço isso? Novamente, o MMC entre 3 e 2 é o quê? 2 divide aqui, 3 divide aqui, dá 6.
Uma coisa importante de vocês notarem é que sempre quando eu tiver o MMC entre fatores primos, é o produto deles, tá? O MMC é sempre o produto deles. Mas eu fiz aqui só para vocês verem. 2 e 3 dá 6, tá? Então, quando eu tenho denominadores diferentes, eu preciso fazer esse MMC. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho o 6, que é o MMC. Eu pego o 6, divido por 3 e divido por 2. 6 dividido por 3 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. E qual é o MMC? É o 6. Então, só depois disso que eu consigo fazer a conta. Vamos agora para a subtração. Eu tenho aqui, vamos fazer o MMC entre 3 e 4, tá? 3, 4, MMC. 2, aqui dá 3, aqui dá 2, 2 aqui dá 3, aqui dá 1, e 3 aqui dá 1, aqui dá 1, que o MMC é 12. Então, 12 dividido por 3 é 4, 12 dividido por 4 é 3. Eu pego agora esse 4 e multiplico aqui com o numerador, que dá 16. Eu pego esse 3, multiplico esse numerador e dá 3, dividido por 12. Isso aqui dá 13 dozeavos. Então, quando eu tiver denominadores distintos, eu preciso fazer o MMC para achar um denominador comum, tá bom? E a multiplicação? A multiplicação é bem simples. Você só vai multiplicar em cima e embaixo, tá? Então, multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 5 vezes 1 dá 5. 4 vezes 3 dá 12. Aqui, numerador com numerador, 4 vezes 1 dá 4. Qual o denominador aqui? É 1, né? 1 vezes 3 dá 3. Aqui, novamente, 6 vezes 1 dá 6. 5 vezes 7 dá 35. Tá bom? Agora, olha só. Muitas vezes a gente vai chegar e vai se deparar com uma informação assim, ó. Olha, eu quero que você calcule 2/3 de 21. Às vezes não vem assim, eu quero que você calcule 2/3 de 21. Mas ele fala assim, o valor desse rádio está 2/3 do valor inicial. O que significa isso? 2/3 de 21 significa 2/3 de 21, reescrevendo. O que significa? Esse D aqui, a gente troca pelo sinal de multiplicação. Então, na verdade, 2/3 de 21 significa 2/3 vezes 21, tá? E como é que a gente resolve isso? Como a gente resolveu ali em cima. 2/3 vezes 21 sobre 1, que aqui é 1, multiplico em cima, multiplico embaixo, que é igual a 42/3. Que eu poderia, inclusive, fazer o quê? Simplificar. Por quê? 42 dividido por 3 dá 13. 13? Não, 13 não. 14. 14, né? 3 vezes 4 é 12, foi 42, isso aí. Agora, eu também posso fazer de fração, não só 2/3 de um número inteiro. Posso fazer também com fração, ó. 1/2 de 4/5 é o quê? 1/2 vezes 4/5, que é igual a 4 décimos. E o que significa esse representando aqui em barras? Olha, a primeira fração, eu vou representar aqui, ó. Não, primeira fração não, é isso aqui, ó. 4/5 eu vou representar aqui, ó. Tem 5 partes e eu vou pintar 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4/5, tá bom? Só que eu quero que metade de 4/5.
Como é que eu